Prepare-se para uma história que transcende os limites da identidade, da dor e da mais fria vingança. O que acontece quando a busca pela verdadeira essência se choca com a crueldade humana, resultando em uma tragédia que nem mesmo a morte pode conter? Hoje, vamos mergulhar no conto arrepiante de um espírito que retornou do abismo para cobrar um preço terrível. Em algum canto esquecido de uma metrópole, vivia um homem, aprisionado não por grades, mas por uma identidade que não lhe pertencia. Cada dia era uma batalha silenciosa contra a imagem refletida no espelho, um corpo que parecia um estranho disfarce para a alma feminina que pulsava em seu interior. A angústia era um fardo pesado, mas a esperança de uma transformação ainda ardia, fraca, mas persistente. A decisão não veio do dia para a noite. Foi um acúmulo de anos de sofrimento e busca por autenticidade. Finalmente, ele reuniu a coragem para dar o passo mais significativo de sua vida: a transição de gênero. Imaginava uma nova vida, livre das amarras da disforia, onde poderia finalmente ser quem realmente era. Com cada cirurgia, cada sessão de terapia hormonal, o homem original desvanecia, dando lugar a uma mulher deslumbrante, a quem chamou de Priscila. Seus traços se suavizaram, seus cabelos cresceram longos e fluidos, e seus olhos, antes cheios de tristeza, agora brilhavam com uma nova confiança e beleza. Ela era a personificação da resiliência e da esperança. Priscila, em sua nova pele, ansiava por experimentar a vida em sua plenitude, inclusive a vida noturna da cidade. Para sobreviver e pagar por seus tratamentos contínuos, ela começou a trabalhar nas ruas, um caminho perigoso, mas que, para ela, representava uma forma de independência recém-descoberta. As luzes da cidade a chamavam, prometendo liberdade, mas escondendo sombras. Priscila descobriu uma liberdade que nunca imaginara. Caminhava pelas ruas com uma leveza antes desconhecida, o mundo parecendo um lugar mais colorido e vibrante. Cada interação, cada olhar que recebia, era uma confirmação de sua nova identidade, um bálsamo para as feridas do passado. Contudo, a sociedade, em sua complexidade, nem sempre era acolhedora, e os desafios financeiros logo se apresentaram. A busca por sustento levou a um caminho perigoso, mas que prometia independência. As ruas noturnas, antes um cenário de sonhos e aventuras para outros, tornaram-se seu local de trabalho. Vestida com roupas que acentuavam sua beleza, Priscila, vulgarmente chamada pela clientela de boca de veludo, oferecia companhia e consolo em troca de dinheiro, navegando por um submundo de desejos e perigos ocultos. Era uma escolha difícil, ditada pela necessidade, mas ela mantinha a cabeça erguida. Em uma noite escura e fria, a beleza de Priscila atraiu olhares indesejados. Um grupo de rapazes, embriagados e cheios de malícia, a abordou em um beco isolado. O ar ficou pesado, e a atmosfera de sedução e perigo se misturou, prenunciando a tragédia iminente. Ela tentou se afastar, mas era tarde demais. O que se seguiu foi um ato de violência covarde e desumana. Os rapazes, cegos pelo ódio e pela ignorância, a espancaram sem piedade, transformando sua beleza em uma imagem de horror. Cada golpe era um eco da transfobia e da crueldade que ainda assombram o mundo, silenciando uma vida que mal havia começado a florescer. Gritos abafados ecoaram no silêncio da noite, misturando-se ao som de golpes impiedosos. A beleza e a fragilidade de Priscila não eram páreo para a fúria irracional que a consumia. Priscila jazia no chão frio e molhado do beco, a vida esvaindo-se de seu corpo. Seus olhos, antes cheios de esperança, agora refletiam apenas a escuridão e a injustiça de seus últimos momentos. O silêncio que se seguiu à partida dos agressores foi mais ensurdecedor do que os gritos, marcando o fim de uma jornada e o início de algo muito mais sombrio. Mas a história de Priscila não terminou ali. A injustiça de sua morte, a violência gratuita que a tirou deste mundo, não permitiu que sua alma encontrasse paz. Em vez disso, a raiva e o desejo de vingança prenderam em um limbo, uma fronteira tênue entre a vida e a morte, onde a dor se transformou em uma força malevolente. Lenta e dolorosamente, a alma de Priscila começou a se contorcer, a dor se cristalizando em ódio puro. O espírito que emergiu das cinzas de sua tragédia não era mais a mulher esperançosa, mas uma entidade maligna, impulsionada por uma sede insaciável de retribuição. Ela havia retornado, não para encontrar paz, mas para garantir que seus agressores conhecessem o verdadeiro terror. Priscila, agora uma entidade sobrenatural, não buscava paz, mas justiça. Seus agressores, e todos aqueles que representavam a escuridão que a ceifou, seriam caçados. Ela se tornou a sombra que persegue a luz,
um espectro de vingança que sussurrava promessas de tormento nos pesadelos de seus algozes. O ar ao seu redor ficava gélido, as luzes piscavam, e o medo se instalava. A cidade que antes a acolheu, agora se tornava seu playground sombrio. Os rapazes, alheios ao destino que os aguardava, continuavam suas vidas, mas uma presença fria e invisível começou a segui-los. Pequenos incidentes inexplicáveis, calafrios súbitos e sussurros no escuro eram os primeiros sinais de que Priscila havia voltado para assombrá-los. Não satisfeita em apenas assombrá-los, Priscila começou a caçá-los, um por um. Ela os atraía para becos escuros, para prédios abandonados, para os mesmos lugares onde a sua vida havia sido brutalmente interrompida. O medo se tornava o ar que respiravam, e a paranoia os consumia, sabendo que o castigo era inevitável. A vingança de Priscila era metódica e cruel, refletindo a dor que ela havia suportado. Cada agressor enfrentou um destino que espelhava sua própria brutalidade, mas com um toque sobrenatural que os deixava cegos, outros rapazes aterrorizados até o último momento. Os pesadelos vívidos pelos rapazes eram aterrorizantes, sempre sussurrando ameaças em seus ouvidos levando-os ao suicídio emocional. Começaram a aparecer em suas gavetas e armários calcinhas tipo fio dental de cor rosa, camisas com marca de beijo e luzes se apagavam, e uma sensação constante de observação o levava à beira da loucura. O medo era o primeiro prato de sua vingança. Quando o último agressor encontrou seu fim, um silêncio pesado caiu sobre a cidade. O espírito de Priscila, embora ainda presente, parecia mais calmo, sua sede de vingança temporariamente saciada. Mas a história dela serve como um lembrete arrepiante de que certas feridas são tão profundas que nem mesmo a morte pode apagá-las, e certas almas não descansam enquanto a justiça não for feita. A lenda de Priscila, a mulher que retornou do além para se vingar, passou a ser sussurrada nas ruas, um conto de advertência para aqueles que ousam infligir dor e crueldade sem pensar nas consequências. Seu espírito permanece, um eco da dor e da injustiça, lembrando-nos que a transfobia e a violência têm um custo alto, muitas vezes cobrado de formas que sequer podemos imaginar. Esta história nos força a confrontar as partes mais sombrias da natureza humana, e o que acontece quando a busca pela identidade é brutalmente interrompida. Ela nos faz perguntar, até que ponto a dor pode transformar uma vítima em um algoz, e o que é necessário para que a verdadeira paz seja alcançada.